papo. Hoje eu tô com Fernando Chiarelli. É Chiarelli? Chiarelli. Chiarelli. É italiano? Italiano. Pode crer, pode crer. Tu tem cidadania italiana? Não, sou brasileiro. Por sinal, foi oferecida a cidadania italiana para minha pessoa, uma oportunidade. Não gosto nem de desfazer, pelo fato de que não posso desfazer. Eu gostaria de ter eu cidadania italiana. Não, mas eu sou brasileiro, eu sirvo ao Brasil. À época, inclusive, eu tinha cargo público. Eu acho que por causa da relevância que eu estava tomando à época e pela simpatia de algumas pessoas, me ofereceram até o passaporte. Falei, eu não posso, sou brasileiro, sirvo ao Brasil. Tenho até certa admiração, como tenho por qualquer um outro país. A Itália, para mim, é um país estrangeiro como qualquer outro país. Nada tem a ver com a Itália. Mas, pô, macarrão é muito bom, né? Macarrão, nhoque. Moda. Moda. Eles têm várias coisas da hora lá. Tem tudo, isso, a arte, inclusive, a literatura. O Umberto Eco é um escritor fabuloso. O Manzoni, aquele dos noivos, é outro escritor fabuloso. Mas os outros países também têm a sua literatura e têm a sua história. E, antes de mais nada, boa tarde a todos que estão nos assistindo, porque fui muito mal criado ao entrar sem cumprimentar o público. Nada a ver. Se é uma luta de boxe, corre o risco de eu já ser admoestado até com a perda de pontos, se não cumprimentar o público. Entendi, tá certo. Então, pô, obrigado por ter vindo aí. Você é um cara com muita experiência política, né? Você já passou por vários cargos, você já foi vereador, deputado federal, prefeito também. De que cidade você foi prefeito? Prefeito eu não cheguei a ser prefeito, você né? Concorreu? Não, ganhei a eleição, inclusive. Você ganhou a eleição, mas não foi prefeito? Como assim? Pois é, essa cidade inteira sabe, ninguém explica. Isso foi algo fabuloso. Qual cidade que era? E, na bem da verdade, não foi só uma vez que ganhei. Ganhei outras vezes também, mais uma vez, pelo menos, e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E foi assustador. Tem isso na internet, né? Eu não sei, foi uma campanha tão admirável. Eu lembro que nessa campanha tinha como candidato principal contra a minha pessoa esse que era para ser presidente da Câmara, aí, o tal de Baleia Rossi, conhecido no mundo do crime como mamífero, correto? Filho de um dos maiores ladrões desse país, o Wagner Rossi, o ministro da Agricultura, que foi tocado de lá a poder de pontapé. Então, eu lembro bem que, num dia antes, uns 3 dias antes da eleição, foi ter o debate final. E o debate final ia começar na Globo por volta das 10 horas da noite. E era 8 horas da noite, eu lembro que eu estava num bairro chamado Vila Virgínia, mas não era bem na Vila Virgínia. Era ali perto da onde tem a maior praça de lá. E um dos responsáveis pela minha campanha me liga, onde você está aqui, Chiarelli? Eu falei, estou aqui, vamos fazer um comício, que na época a praça ainda era do povo. Vamos fazer um comício aqui. Ele falou, hoje é dia de debate. Puxa vida, o debate não é amanhã? Você vê como é que eu estava desligado das coisas. Não, é hoje. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar te buscar e você vai se preparar para o debate. Aí eu fui para o debate. Antes de ir para o debate, eu falei, mas já está cheio de gente aqui. E falei para aqueles que estavam lá. Já chegou o carro, me levou. Falei, eu estou preparado, vamos para a Globo. Ele falou, não, estava realmente todo desalinhado, sujo, com barba por fazer, cabelo desgramado. Não, você vai tomar um banho primeiro. Deu um banho, chamava João Cunha, esse ex-deputado federal, já falecido, infelizmente, e me levou no shopping, colocou uma roupa. E a hora que nós entramos no carro para ir, ele fez a pergunta, Chiarelli, você se preparou para o debate? Eu respondi para ele assim, se o dia que eu tiver que me preparar para bater no mamífero, eu paro. E foi aquele arrebento. Tem na internet aí. Foi bom o debate, você se deu bem? Nós arrebentamos, né? Não. Foi uma coisa horrorosa. E as pesquisas no dia seguinte davam um primeiro turno. Para você? Eu lembro que até os adversários da imprensa, né, me ligavam e diziam, ganhou a eleição no primeiro turno, cara, não tem para ninguém. E eu mesmo percebia, porque saía na rua e eu não saía na rua. Correto? Era tamanho tumulto que criava em volta da pessoa. Enfim, estava ganha a eleição. Chega o dia da eleição, eu subo para votar,
Saio de casa, vejo que está cercado de polícia. Aí eu chego para o comandante e falo, o que aconteceu? Foi pedido segurança para o senhor. Porque a polícia militar ela tem um serviço reservado. E ela chegou com o conhecimento do serviço reservado que eu poderia ser morto se ganhasse a eleição. Correto? Entendi, caralho. Eu falei, bom, se vocês estão falando, eu não vou ficar batendo um pouco com o senhor dizendo que eu não preciso do senhor. E fui votar com o pessoal da Polícia Militar. Cheguei à hora de votar, apertei a urna, o voto não apareceu. Não apareceu o meu nome. Apertei de novo, o voto não apareceu. Aí começou a gritar na cidade inteira, o Chiarelli não está na urna. O Chiarelli não está na urna. E o resultado final foi Chiarelli 0 votos. Ô, louco! Então, nós temos alguns orgulhos nesse país. O primeiro orgulho que nós temos foi recentemente, foi o Pelé. O segundo orgulho, porque os americanos fizeram um pombo voar. O Santos Dumont fez um tijolo voar. O outro orgulho nacional é o Santos Dumont. Pode crer. O outro orgulho que nós só temos, nosso, é a jabuticaba. E o quarto orgulho é a urna eletrônica. Ninguém tem no mundo. Você vê, outro dia eu vi uma entrevista de um rapper, esses que cantam essas músicas cortadas, compreende? Tipo hip hop. E eu não sei, não é todo estilo bem antigo para entender das músicas de hoje. E ele falou, mas você vai acreditar em eleição com essa geringonça aí? É difícil você acreditar na eleição, né, com essa geringonça. Bom, você ter tido 0 votos é impossível, né? Você estava num debate na Globo. Foi fabuloso. Tem até as entrevistas do meu advogado na época. Está tudo isso na internet. Está tudo isso na internet. Aí depois fui ser deputado federal, eu usei meu mandato para denunciar isso tudo. E esse senhor no Rapper falava, se fosse boa a Alemanha tinha, se fosse boa a Inglaterra tinha, se fosse boa o Japão teria. Se os Estados Unidos resolverem jogar uma bomba e cair aqui onde eu estou conversando com o senhor, cai aqui no 155, não cai ali no 160. Tamanha perfeição tecnológica que eles conseguiram. Sim, sim. Entretanto, eles votam no papelzinho até hoje, como desde 1776. Pode crer. A mesma forma de eleição. Só o Brasil alcançou um grau de desenvolvimento tal que você pode votar às 8 horas e já ir para a praia e às 5 horas já saber o resultado da eleição. Sim, o brasileiro prefere a comodidade. Não é o brasileiro. O brasileiro nunca confunda o brasileiro. O brasileiro foi um povo jogado para as feras comerem. E desde o início, jogaram o Bandeirante, lá o Borba Gato, o Fernão Dias, o Caçador de Esmeraldas, para eles irem ser mortos pelos índios e serem comidos pelas onças. E também pegaram o seringueiro lá no Nordeste e jogaram lá para o lado da Amazônia, antes com Pedro Teixeira, para que eles fossem ali devorados pelos crocodilos, pelos animais ferozes. Pois esses senhores, os brasileiros, construíram um país enorme. Então, a grandeza do brasileiro, ela é inigualável. É um povo de grandeza única no mundo. E garanto ao senhor que não fosse tão roubado, seria o maior país do mundo. O Brasil se submete a processos econômicos desde o tempo que o Vicente Pinzon pisou aqui. O Brasil se submete a tratados econômicos que no século XVI eram traduzidos por esbulho, ou seja, eles trocavam um pedacinho de caco de vidro, o pente, alguma coisa luminosa, pelo ouro, pela alimentação. Uhum. O Brasil foi dado de papel passado, ali como estão nas obras do Caio Prado, como estão nas obras do Werneck Sodré, a propriedade hebreia, desde o século XVII, para que eles explorassem as nossas finanças. O Brasil foi submetido a um escambo nunca visto em qualquer canto do mundo. E a prova disso, o senhor pode me perguntar se isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Mesmo com todas as reações que tiveram.
tiveram a reação lá do Beckman, no Maranhão, tiveram a reação lá do Felipe dos Santos, na Queimada, tiveram a reação lá do Tiradentes, em Minas Gerais. Hoje, se o senhor andar comigo, vamos a Carajás, vamos à Serra Pelada, vamos ao Raposo Serra do Mar, vamos ao Vale, vamos até a CSN. Em nenhuma dessas grandes propriedades que eu falei para o senhor, em nenhum desses cantos de tesouro que eu falei ao senhor, o senhor vai encontrar a bandeira nacional. Pode crer, pode crer. Vai estar tudo na mão do estrangeiro, como há 500 anos atrás. E eles submetem essas riquezas ao bem-estar deles, industrializam, lastreiam a moeda deles e nos emprestam a juros escorchantes. Ainda ontem eu escutei, ou quando eu vinha vindo para cá, eu escutei acho que o Lula reclamando da posição do presidente do Banco Central a respeito disso e a respeito daquilo. Ele não tem de reclamar de nada, ele está numa colônia festiva, numa feitoria colonial. Aqui quem decidem as coisas são as potências estrangeiras, 6, 7 ou 8, em específico os Estados Unidos. Então, veja só, vivemos um imperialismo violento, feroz. O senhor reclama que está sendo censurado. Censura é próprio de país que não tem independência. Não foi feita a independência do Brasil até os dias de hoje. A independência do senhor Dom Pedro I foi uma farsa, uma data nula na história. E, para isso, eles tiveram que liquidar, com a época, em 1817, com a Revolução Pernambucana, do Domingos Vieira. Com isso, eles tiveram que mandar embora daqui a família do Bonifácio, Martim Francisco, que gritava aos 4 cantos do mundo, forca para quem falar em empréstimo estrangeiro. Euclides da Cunha já dizia, o Brasil não é Brasil. O Brasil é um poço de empréstimos e de copistas. Já dizia também o Gustavo Barroso, uma colônia de banqueiros. Então, o seu Lula, ao reclamar do Banco Central, ele deveria ver que ele devia, na verdade, era penhorar as nossas riquezas. E, a partir do momento que penhorasse as nossas riquezas, lastrear a nossa moeda no nosso trabalho, nas nossas propriedades e nas nossas riquezas, sem necessidade de lastrear o que temos na especulação ou na bolsa estrangeira. Aí isso seria um país. Fora disso, nós estamos brincando de país. Por sinal, é bom lembrar também que 90%, 95% dos lucros do trabalho do brasileiro em qualquer setor, seja agricultura, seja industrial, seja comercial, sai para o estrangeiro, é drenado para o estrangeiro, sobrando para nós 5, 6, 8 ou 10%. É essa miséria que lastreia os vossos olhos. A favela, as desgraças, as doenças, o choro da viúva, o desespero das crianças, a falta de norte da juventude, muitos querendo sair do país. Por quê? Porque isso não é um país. O Brasil ainda não foi feito. O Brasil ainda trata-se, na verdade, de uma semi-colônia festiva e atrasada. Por que festiva? Porque faz a fortuna de uma meia dúzia. Entendi. Que contam que aqui é uma alegria. Tem uns brasileiros fazendo festa aí, né? Tem muito brasileiro fazendo festa. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu sou candidato a presidente da República. Carelli vocês vão votar em mim para presidente da República. E eu tenho proposta de governo. Porque a partir do momento que eu vencer a eleição, tudo aquilo que foi combinado entre os lusitanos e as potências estrangeiras da época será suspenso. Não respeitaremos mais o Tratado de Methuen de 1710, de que nossa produção tem que sair para fora. Não pagaremos mais a derrama que levou Tiradentes à forca e que levou a ser arrastado Felipe dos Santos.
Isso seria uma promessa para o povo brasileiro fabulosa. Ele teria pauta em quem votar. Ele teria pauta, razão de depositar. Vamos fazer a nossa moeda. Agora, nossa moeda não vai ser lastreada em moeda estrangeira ou em especulação de bolsa. A nossa moeda vai ser lastreada naquilo que temos para trabalhar, aquilo que temos que fazer e na elaboração do povo. Só completando, interrompendo o senhor, existe uma frase do ministro da Dona Maria Louca que dizia: o mundo precisa do Brasil, Portugal precisa do Brasil, mas o Brasil não precisa de Portugal. Tinha um escritor inglês chamado Kipling, que escreveu sobre o Afeganistão, sobre os árabes, e escreveu sobre o Brasil também. E ele coloca lá, Brasil is a world in itself. Ou seja, o Brasil é um mundo nele mesmo. Então, se eu fosse candidato a presidente da República, eu diria, vota em mim, que o Brasil vai ser um mundo em si mesmo. Teremos nossas marcas, teremos nossos laboratórios, teremos nossas universidades, teremos nossas riquezas para abraçar. Qual que é a grande conclusão que o senhor tira de toda essa pandemia que ocorreu aí? A maior delas, não sei se vão perceber isso, é que se não chegar o xarope dos Estados Unidos, o Brasil não faz a Coca-Cola. Ou seja, somos dependentes na área farmacêutica, somos dependentes na área química, somos dependentes em tudo o que o senhor pensar. A gente não tem indústria realmente, né? Ô, Fernando, coloca o microfone mais pertinho da boca, senão fica abafado. Assim? É que às vezes ele fala pra cima, assim. É. Porra, velho. Então, tem que voltar e falar tudo de Não, novo. a galera ouviu, a galera ouviu. Eu concordo com Deu você. pra ouvir? Deu pra ouvir. Senão eu volto aqui, hein? Mas, tipo, eu concordo com você nesse sentido. O Brasil realmente, pra mim, não parece ser um país, e sim uma colônia. Não é um ponto geográfico. Não, eu concordo, mas a questão... Senão eu fico bravo, até gosto dele, aquele Eduardo Bueno, que ele fala que é um povo de terceira categoria. Não, senhor Eduardo. Ah, esse Eduardo Bueno é mó chatão, não gosto dele, não. Eu vejo, gosto, eu acho até ele muito interessante, gosto dele. Eu já conversei com ele pessoalmente. Ele gosto dele sim. Eu não conheço, mas eu tenho alguma simpatia. Mas é o que ele erra ao dizer que o Brasil é um povo de segunda categoria. Não, não é. É só um povo... assim como o Lima Barreto também dizia, que é um povo que é incapaz de fazer um ó. Não, as nossas lideranças sempre foram derrotadas aqui, do Brizola até o Domingos Vieira. O brasileiro sempre perdeu. Sim, o brasileiro perdeu mais fraco, né? O brasileiro perdeu a guerra dos mascates, onde venceu quem estava explorando. O Brasil perdeu a guerra das emboabas, onde venceu quem estava roubando. O Brasil tocou os holandeses daqui e continuou com a submissão aos portugueses. Nós tivemos uma história errada e uma história torta. Mas eu garanto ao senhor que o Brasil, com todo o respeito que eu posso ter pelos outros países, o Brasil não é nenhum desses países caribenhos, africanos ou sul-americanos. O Brasil é uma potência que faz as outras potências tremerem nas pernas. Por isso que elas não deixam a gente desenvolver, né? Por isso que o domínio ideológico sobre o Brasil, o domínio cultural sobre o Brasil, é o mais violento que existe aos quatro cantos. Eu escuto para todo lado, esquerda, eu escuto para todo lado, direita. Olha, senhores, o leão é forte, o tigre é forte também, mas o lobo nunca serviu o dono do circo. Eu não sirvo ao dono do circo. E esse é o grande problema que nós encontramos. Eu acho que o senhor também. A partir do momento que o senhor começar a servir o dono do circo, o senhor vai ser um lobo bonzinho. Sim, mas o Brasil, como instituição, serve ao dono do circo, né? Nunca deixou de servir. Então, esse é o problema. Você pega o seu Getúlio Vargas, por exemplo, que fez até algumas coisas interessantes. Mas ele mandou os meninos para tomarem tiro no peito na Europa, porque disse que o nazismo iria acabar com o mundo e impor ditaduras. Ora, eu não vi coisas diferentes depois que o nazismo perdeu a guerra. Ele deixou com que 50 mil brasileiros morressem
na Amazônia, pegando a seringueira, nos seringais, os soldados da borracha, e também mandou prender o Monteiro Lobato porque falou que tinha petróleo no Brasil. Pois quem manda aqui sempre foi a Hannah Minning, a Standard Oil, a General Electric. A Black Rock, né? Enfim, essa gente que não tem nada a ver com o Brasil, nem com os brasileiros. Essa doutrina que tenho, e essas coisas que falo, é desde que eu comecei minha carreira, minha vida. É isso que eu vejo, então é isso que eu falo. Sim, sim. O problema é que como que a gente sai dessa situação de colônia, né? Por exemplo, se o Lula hoje quisesse pegar e falar assim, não, agora a gente vai pensar no Brasil primeiro, no mundo depois, e a gente quer desenvolver nossas indústrias, e vamos começar a pesquisa em robótica, inteligência artificial, vamos competir com o mundo, vamos fazer a bomba atômica, tá ligado? Vamos realmente ser um país de verdade. O Lula cai nos 2 dias seguintes, ele cai. Não sei o Lula, o Chiarelli não cairia. Eu acho que você cairia sim, não, cara. Senhor, Como eu sei, você, como? Não é possível. Não, uma colocação adverbial muito interessante colocada aí. Evidentemente que eu faria a minha estrutura, mas que seria perigoso e que não te tira a razão em absoluto do senhor. O senhor veja só o que fizeram ao redor de toda essa América Latina para que eles continuassem dominando. Eles criaram famílias monstruosas que nem na Roma Antiga se viu, que foi o caso lá dos Papadocs, dos Baby Docs no Haiti, dos Trujilos na República Dominicana, dos Somozas na Guatemala. E não precisa ir muito longe, não. A questão de década atrás, Granada mexeu o traseiro contra alguma dominação americana, foi simplesmente varrida do mapa. Existe uma passagem num livro do escritor guatemalteco Miguel Ángel Astúrias, nobelista, aonde ele diz que, quando bombardeavam a Guatemala, nossa, estão bombardeando nossas cidadezinhas com aviões de última geração. E não precisa ir muito longe, não. Ainda semana passada, questão de 10 dias, o presidente do Peru quis colocar preço nos minérios lá, a embaixadora americana entrou no palácio e falou, sai, agora o presidente é essa outra aqui. O senhor tem razão. Seria realmente aqui, esse discurso não cabe para o Lula. Essa gente fez aqui no Brasil a grande ideologia, a ideologia do filiteísmo, do farisaísmo, do favoritismo, do esmolismo. Compreende? Qualquer criança de 5, 6 anos, quando vê uma outra criança, dá a comidinha para ela, mamãe. Todo mundo sabe que dando não resolve nada. Tem que fazer a nossa indústria ser uma indústria forte, poderosa. O senhor vai em Piracicaba, como eu fui outro dia, o senhor vai no centro da cidade, dezenas de fábricas que existiam há 15, 20 anos atrás, fechadas. Você vai em Ribeirão Preto, da mesma forma. Acredito que em São Paulo também, vários e vários parques industriais que não funcionam mais. Porque você veja só, a história do mundo, ela foi caminhando e foi andando de tal forma até chegar o século XX, que foi o século passado. Chegou um momento em que o Brasil acabou a guerra e o Brasil só se desenvolveu, na verdade, quando pôde andar com as próprias pernas. Ele se desenvolveu durante a Primeira Guerra Mundial, onde não podia importar nem exportar, então ele fez o mundo dele. Uhum. Ele desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial pelos mesmos motivos. Inclusive, é muito interessante que, ao final da Primeira Guerra Mundial, os tidos grandes vitoriosos eram o Brasil, o Japão e os Estados Unidos. Mas o Brasil preferiu o caminho da sobrevivência. Ao terminar a Segunda Guerra, o Brasil com os potes empanturrados, porque, afinal de contas, aqui dentro não teve guerra e pudemos trabalhar em liberdade. Houve nos Estados Unidos um congresso chamado Bretton Woods, onde o tal Eugênio Gooding, Leopoldo Bulhões e outras traças mais simplesmente entregaram o nosso patrimônio para que nós fizéssemos o rastreamento da moeda dos americanos. E não só isso, como também emprestar dinheiro, que foi aquele plano Marshall, para recuperar a Europa.
A gente prestou dinheiro para a Europa? Não, o dinheiro do Brasil que foi para o FMI, que foi utilizado no Plano Marshall. Para quem recuperou a Europa foi o Brasil. Caralho. Foi o trabalho dos brasileiros. E te digo mais, pra você falar caralho de novo aí, seu boca suja. Compreende? Você não teve bons professores como eu, não. Entendeu? Que jamais admitiria que eu falasse para um convidado, caralho, correto? O Brasil paga hoje, em termos de juros, um plano Marshall ou 2 planos Marshall, que são bilionários para os estrangeiros. E para a família dos oligarcas brasileiros. Os oligarcas brasileiros nem consideram como brasileiros, né? Compreende? E pior que os oligarcas brasileiros são os que batem palma para eles. E são os que garantem o poder deles. Depois desse caso do Bretton Woods, o Nixon acabou com o padrão ouro e criou o padrão dólar. Aonde que se você devesse $10, você passou a dever 10 milhões de dólares. Porque o imperialismo ele não tem lógica. Ele faz o que ele bem entender e pronto. Ontem mesmo o Lula falou isso. Não existe nenhuma explicação para essa taxa de juros. Aí sim você acertou. Aí você vai continuar da mesma forma. Porque o senhor, com todo o respeito que eu possa ter ao presidente, não tem preparo, não tem estudo, não tem formação. E não tem base política para Não, base política poderia até ter. Será? Seria a vontade sim, com certeza, seria a vontade do presidente. O senhor imagina a força que tem o presidente. Eu acho que você está enganado nesse sentido. O Lula não tem força nenhuma agora, na minha opinião. Eu posso ter enganado também. Eu poderia angariá-la, vamos dizer, para não entrar em bate-boca. Você é muito boca suja, eu tenho medo de o senhor me xingar. não. Entendeu? Eu vou te xingar. Então, desculpa pela boca suja, é que eu tenho... Gamer fica xingando nos jogos e a gente... Realmente, até eu. Se criou uma... Eu tinha pavor de escrever errado. Correto? Eu já perdi esse pavor, porque não tem quem escreve certo. Eu escrevo tudo errado no Twitter. E eu tinha até pavor em errar as palavras ao falar. Eu até estou perdendo esse pavor, porque todo mundo fala errado. Normal. Eu acho normal. Não, quer dizer, não é bem normal, né? Eu acho que é preciso ter uma conduta literária, uma conduta linguajar interessante. Não que o senhor não deva usar o palavrão, mas, por sinal, palavrão ele chega a ser sagrado, por vezes. Porque, por vezes, o que resta é o palavrão. Eu gosto do palavrão. Tem um escrito do Nelson Hungria sobre a injúria, que como eu já respondi 815 processos por injúria, correto? Chamar de ladrão é injúria, correto? Eu usava sempre esse argumento do Nelson Hungria, onde ele dizia que, por vezes, a injúria é a última trincheira do homem de bem, é o último bastião de resistência do homem de bem, do cidadão que se sente ultrajado, que se sente recolhido, que se sente diminuído pela força opressora do seu inimigo. Então, lhe resta o palavrão. Quando nem mais a injúria é permitida, depois vem a violência, né? A violência é interessante também, o estudo da violência, porque, como dizia aquele teatrólogo alemão, as pessoas falam da violência do rio, mas não falam das margens que o constrangem. Compreende? Sim. Normalmente, toda essa violência que o senhor vê é devido ao constrangimento em que a pessoa que pratica esse fato foi levada. Ou todo o país. Existe países que foram à guerra justamente por causa que, constrangidas nos seus direitos, constrangidas nas suas liberdades, todas as guerras, a grande maioria delas, foi assim que vieram a acontecer. E esse evento no 8 de setembro, eu acho que deve-se muito ao constrangimento do povo brasileiro, na minha opinião. Eu entendo que teve muita gente ali, todo mundo está errado em invadir e quebrar, né? Não apoio o vandalismo de nenhuma forma, mas o que deixou as pessoas desesperadas não foi só a propaganda política de um lado, entendeu? Foi também as ações políticas de um outro lado. Para começar, eu acho que se o Bolsonaro tivesse um resquício de homem, ele teria certa atitude diferente do que ele está tendo, que fugir. Eu lembro quando saíram do meu mandado de prisão, eu recebi, pelo menos, por baixo, uns 20 ofertas de amigos, de pessoas que me conheciam ou não conheciam. Vem aqui que eu te acoito, jamais vão te achar. E eu respondia, muito obrigado, mas eu não posso fugir às minhas responsabilidades.
muito agradecido. Eu tenho que assumir as minhas culpas, mesmo que a prisão seja injusta, que isso fica marcado para a história. Eu lembro que no fórum local existe 2 ou 3 pedidos formulados ao juiz da execução para que prendesse ele, a pessoa, no meu lugar. Mas eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que passaram mal quando saiu a notícia da minha prisão. Então, o Bolsonaro, ao ver mais de 1.500 pessoas presas, e ser preso, Monark, não é uma alegria. Apesar de sempre ter sido bem tratado, nunca ter sido maltratado pelos agentes penitenciários, pela polícia, pelos órgãos captores, a cadeia ela é constrangedora. A cadeia ela é sofrível. E essas pessoas estão passando sofrimento por ter confiado nesse homem. Por que confiou? Eu não sei, porque eu não sei a pauta dele até hoje. Ele nunca falou que vai acabar com corrupção, ele nunca falou que vai libertar o país da opressão estrangeira. Ele falou que acabou com a corrupção. Pois é, etc. Então, talvez seja porque ele é bonito. Então, essas pessoas estão lá porque ele é bonito. Então, parabéns pela pauta que eles encontraram. Mas se eles tivessem um resquício do que é ser homem, de que é ser uma pessoa íntegra, de que é ser um líder, de que é ser um condutor, de que é ser um Simão Bolívar, ele viria para o Brasil, marcava audiência com a presidente do Supremo, se não me engano é Rosa Weber, e falaria, olha, essas pessoas estão em situação difícil por minha causa. Eu pediria para que a senhora soltasse todos e prendesse a mim e a minha família. Aí sim. Esse é um Bolsonaro que eu não enxergo existindo. Nem eu, porque conheço pessoalmente. Entendi. Entendeu? Sei que eu não faria isso. Ele está até falando que não tem nada a ver com essa gente. Quanto à conduta, a entrada, a invasão, é isso aí. Se o senhor for ver a Revolução Francesa, o que eles fizeram nos palácios oficiais, não precisa muito, não. Isso o senhor tem que pegar lá alguns escritores que falam sobre a revolta das massas. Quando ela forma um corpo de reação, é muito difícil você encontrar um julgamento. Daí é que vem os linchamentos, Sim. Daí é que vem as agressões inomináveis e etc. Mas assim já se portaram os povos franceses, povo inglês, povo italiano, povo americano e etc. Só acho que foi muito pequeno e desinteligente, porque o comando dessa gente é muito desinteligente. E pequeno. Se o senhor fala, o que o senhor faria? Poxa vida, se vocês querem invadir, vamos invadir, porque eu escutava muito que eles iam fazer como fizeram lá no Sri Lanka. Onde que é esse Sri Lanka, né? De que eles invadiram palácios e enquanto não tirasse o presidente que estava lá e pusesse o outro. Correto? Eles deveriam entrar e não defecar no palácio. E não quebrar o relógio. Entrassem todos eles com a flor na mão. Sim, tinha que ser pacífico. Não que eu não seja contra o violento. Mas nesse momento a violência não me favorece. Nesse momento seria pouco inteligente, porque eu estou ganhando a causa. Que todo mundo sabe as circunstâncias que foram essas eleições. Compreende? Só não pode falar, porque senão você é preso. Não sei se vai preso. Só sei que é algo muito estranho o que ocorreu. Porque o Lula, evidentemente, foi um político do passado. Correto? Merece até certo respeito. Não, merece o mesmo respeito que merece o Rodrigues Alves, que merece o Campos Salles, que merece o Afonso Pena, que merece aqueles da República Velha. É uma puta história, né? E etc. Não, cada um que tem as suas histórias, e todos eles como entreguistas do país, como todos aqueles que se submeteram às botas dos estrangeiros, e etc. e tal. Correto? Então é esse tipo de respeito que ele possa receber. Nada mais do que isso. Mas o Lula não tinha voto para ganhar essa eleição. O senhor pode sair na rua e ver isso. Compreende? Mas nós temos aí hoje uma espécie de contragolpe, né? Porque o Bolsonaro tinha sim, dia não, dizia que iria acabar com o Supremo. Dizia que ia acabar com essa... Se eu falar para o senhor, eu vou te pegar, o senhor vai tomar suas... Ainda mais se você for presidente, né? Mas o senhor aqui, uma relação minha, vou te pegar a hora que você sair. Sim. Você vai tomar as suas providências ou os seus cuidados. Puxa vida, eu vou acabar... Se alguém me ameaça de morte, então, né? Eu vou ficar preocupado. Pois é, de agressão. Vou comprar uma Glock e deixar do meu lado. Não, claro, é evidente. Então...
em face a todos os acontecimentos, que a péssima conduta dele. Agora, ele não deu o golpe por um motivo maior. O Trump perdeu a eleição, que se o Trump ganha a eleição, ele dá o golpe. Entendi. Se o Trump dá a eleição, porque ele vai esperar militar só obedece americano. Correto? Os Estados Unidos não têm o menor interesse em revolta em país que está pagando as contas direitinho, que é o meu Brasil. Que está mandando tudo para eles mamar direitinho, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eles não têm o menor... mas em 64? 64 foi uma geração que vinha de 54, em que o presidente se matou, porque não queria saber de evasão de divisas e nem de evasão de minérios do Brasil. Isso em 54. Depois veio, logo em 60, o Jânio Quadros renunciando pelas mesmas razões e motivos. E depois, em 64, um presidente deposto, quer dizer, em questão de 10 anos, pelas mesmas razões e motivos, não aceitar a evasão, a drenagem dos nossos capitais para o estrangeiro, compreende? Porque muita gente confunde o progresso da Volkswagen com o progresso do Brasil, o progresso da Ford com o progresso do Brasil. Até gosto muito dele, não que eu conheça pessoalmente, mas gosto que ele fala, acho uma pessoa muito inteligente. Inclusive, quando eu fui preso, teve pessoas que iriam procurar para que ele falasse do meu caso, que é lá de Rio Preto, e ele é de Rio Preto também, mas assim que procuraram, acho que quando encontraram, já tinham me soltado. Mas o Paulo Henrique Amorim falou 40 minutos, aquele que morreu, um boixá, falou o programa inteiro da minha prisão, para você ver, né, o tamanho da injustiça. Quando o Marco Antônio Villa fala que temos que retornar aos nossos tempos de progresso. Perdão, professor, isso é chupar bala sem tirar o papel, porque nós nunca tivemos progresso nesse país. Nosso progresso é exógeno, nosso progresso é o progresso da Europa, é o progresso dos Estados Unidos, é o progresso do Japão. O povo tem sido, e o senhor escreveu um livro sobre os nordestinos fabuloso. O senhor sabe do valor do povo, compreende? Esse povo tem que trabalhar, mas para si próprio. Para fazermos, que o senhor, pelo que eu estou vendo, o senhor é socialista, o senhor é comunista, o senhor é contra o capitalista. Capitalismo não, eu sou a favor do capitalismo. Mas aonde é que capitaliza esse dinheiro? Tem um grande líder do Congo, chamado Patrick Lumumba, que prometia dar leite e mel para o povo do Congo. Os belgas o pegaram e os americanos sempre estavam com o dedo no meio. O encebaram com mel, jogaram leite e jogaram num formigueiro para que as formigas o picassem até matar. E falando para ele, agora o senhor está vendo como é bom viver com leite e mel. Caramba. E esse senhor, e o Congo dizia que je ne suis pas... Não, je ne suis plus ton monkey. Já não somos mais seus macacos. Falava para os americanos e para os belgas. A nossa história, vou falar em português mesmo, a nossa história não é mais a história de Bruxelas. A nossa história não é mais a história de Nova York. A nossa história não é mais a história de Amsterdão. A nossa história não é mais a história de Paris. A nossa história vai ser a história dos braços, das pernas, do sangue e da inteligência do povo congolês. Então, eu repito ao Patrick Lumumba aqui, o Brasil tem de deixar de ser macaco do mundo. O Brasil não pode mais ser a história do Brasil, a história de Nova York, a história de Tóquio, a história de Londres, a história de Roma, a história de Moscou, a história de Pequim. A história do Brasil tem que ser a história dos brasileiros, dos seus trabalhos, do seu sangue, das suas lutas, do seu progresso, das suas riquezas. Se o senhor quiser escrever uma história do Brasil muito bem escrita, escreva uma história, senhor Villa, do roubo dos minérios do Brasil. O senhor tem inteligência para isso. Mas seria fabuloso os capítulos sobre o Felipe dos Santos, sobre aquele mão de luva
lá do Rio de Janeiro, sobre as nossas jazidas de Carajás, as nossas jazidas do Vale, e das negociatas que foram feitas para entregar tudo isso ao patrimônio estrangeiro. Seria bom. Seria bom. Mas como que a gente faz isso? Essa é a questão. Não, o senhor faz isso ganhando a eleição e tomando poder. Mas- Eu ganho a eleição? Eu ganho. Tá, você ganhou a eleição. Mas Como ganhei a que eleição, toma o vou poder? fazer. Como? Mas como? Fazendo, tomando as providências corretas. isso aí- Como? isso aí é Olha, genérico. senhor, a partir desse momento, eu não seria... O Jânio Quadros fez devolver, expropriou todas as propriedades da Hannah Minning no Brasil, que mexe com todo o nosso subsolo. E no fim ela ganhou, petróleo. né? Hã? E no fim ela ganhou. No fim eles sempre ganharam, essa é a questão. Não, Eu não acho que a gente consegue nós vamos entrar num terreno pacóvio de discussão. Né? O que significa pacóvio? Eu tenho outra categoria. Eu tenho outra categoria. Entende? Mas por quê? Por que é pacóvio? Não, é de pouca inteligência, de não ter uma estrutura na conversa. Correto? O que tem de ser feito, vai ser feito. Se der certo ou não der certo, a história dirá. Compreende? Até que eu disse para o senhor, eles invadiram El Salvador, derrubaram o governo na Honduras. Toda a América Latina já foi vitimada, vamos ficar só na América Latina, por agressões de quem falou muito menos do que eu estou falando para o senhor aqui. Uhum. Eu tenho um jornal, a Folha de São Paulo, que eu guardei daquela época, que diz assim: Estados Unidos com tudo contra a Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é uma ilhazinha deste tamanho. Recentemente, no Haiti, o presidente Jean-Baptiste Aristide colocou em dúvida a dívida odiosa do Haiti. Até hoje, o Haiti não tem governo. Inclusive, mandaram tropas estrangeiras, inclusive brasileira, para estuprar as meninas lá. O Brasil ficou cuidando do Haiti muito tempo. Cuidando entre aspas. Ele voltou, foi tirado de lá devido ao estupro que ocorria. Entendi. Entende? Então, você veja só. Você acha que esse negócio da China e da Rússia agora brigando com os Estados Unidos... Eu nem presto atenção nisso. Da Terceira Guerra Mundial, como não se preocupa, pô? Que bom que teria. Que bom que seria. A Terceira Guerra Mundial é o fim do mundo, pô. Mas a Guerra do Napoleão foi a Primeira Guerra Mundial. Sim, só que não tinha bomba atômica na época. Graças a Deus... Não, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, devido ao Napoleão, que quebrou a perna de todo mundo aqui, que pôde ter a independência. A independência nossa é tão falsa que o Dom João disse para o Dom Pedro: coloque a coroa na cabeça antes que outro aventureiro o faça. Ou seja, pega o poder para você, porque você está vendo, lá na Bahia já estão revoltando, você está vendo. Lá no Pará já estão revoltando. Você está vendo que os pernambucanos estão fazendo, o tal de Domingos Vieira e os padres que estão andando com ele lá. Então, em primeiro lugar, vamos exterminar essa gente, como ele realmente exterminou, e vamos tomar o poder. Inclusive, muito interessante, o Brasil, quando entre aspas, se tornou independente, tinha um poeta maranhense, que era Manuel Sobrinho, ele tem um poema tão bonito, e eu nunca vi para comprar. Me mandaram esse poema numa carta, uma vez, um cidadão lá no Maranhão, onde, resumindo, ele dizia: então nós pensávamos que com as nossas enxadas, com as nossas pás, com os nossos tratores, com a nossa vontade, nós venceríamos? Construiríamos o nosso país. Uhum. Mas não. Foi para a Constituinte, e a Constituinte, de pronto, de imediato, fizeram as propostas de entrega do país aos Rothschild. Uma família muito poderosa e antiga. Tanto é verdade que essa primeira Constituição nossa foi aprovada, cercada, com o Congresso fechado e cercada por baionetas portuguesas. O senhor fala, e a reação? A reação começou a surgir lá com o Frei Caneca. O primeiro grande empréstimo concedido ao Brasil, ali logo após a independência,
foi para massacrar o movimento da Confederação do Equador. Isso você precisa de ver que entusiasmo com que o embaixador austríaco, à época, recebeu o massacre dos pernambucanos que brigavam para que o Brasil tivesse a sua própria linha, a sua própria capital. Quando da República, teve um deputado que chamava Amaro Cavalcante, em que ele dizia, se continuar esse tipo de negociata a tocar o Brasil, esses empréstimos dos juros escorchantes que levam toda a nossa produção para o estrangeiro, nem se colocar os profetas bíblicos como ministro, esse país vai progredir. Tem um outro chamado Zerzedelo Correia, que dizia que o Brasil crescia mais na época da colônia do que na época em que era livre. Porque naquela época, mas vale para hoje, o Brasil hoje é mais colônia do que na época da Dona Maria Louca. É triste Compreende? isso, É triste. né? Então, eu vejo as providências que estão sendo tomadas. A primeira delas parece que foi censurar o monarca. Essa foi uma providência que fiquei assim, arrepiado. Não é bizarro? Sabe? O ministro do Supremo, o cara mais poderoso do Brasil, Preocupado com o comigo, moleque. comigo, eu tô aqui na minha casa jogando Harry Potter, cara. Pois é, pra você ver. Pra você ver. Não, mas veja só, o primeiro que se levantou contra a ocupação polonesa na Rússia, lá no século XVIII, foi o açougueiro de Moscou. Quando de uma invasão, agora para o outro lado, da Rússia na Polônia, o primeiro que se levantou foi o sapateiro de Varsóvia. E se o Brasil for invadido, o senhor pode ter certeza que quem vai defender o Brasil é essa gente de pele acobrelada, de pele escura, é essa gente que nos cantos da cidade sofrem e labutam para ter de comer à noite e não se sabe se vai comer amanhã. Desses que não conseguem garantir o dia seguinte, o mês seguinte da sua família, que não sabe em absoluto o destino dos seus filhos. Assim foi durante as invasões do Truan, assim foi quando as relações do Duvalier. Toda assim guerra foi quem luta quando, é o pobre, né? quando O rico é o general, né? Não, mas a questão é teórica e séria. Quando o Dom João IV entregou o Brasil para a Holanda, os brasileiros, já não eram os portugueses, Felipe Camarão, índio, e Henrique Dias, negro, e Vidal Negreiros, branco, mandaram uma carta ao rei do Portugal de que não aceitariam aquela ordem, porque aquela terra, se no Portugal não queria mais, era dos brasileiros e não dos batavos. E de lá expulsaram. O erro foi depois chamar os portugueses de volta. Agora, a bandeira desse país deveria ter 3 lágrimas, pequenininhas, coladas nela. Uma, por 400 anos, a bandeira desse Brasil foi o tráfico negreiro. A outra, dos imigrantes, que para cá vieram enganados. E a outra dos índios. Dentre eles, por exemplo, os guaicurus foram os que seguraram a invasão paraguaia. É mesmo? Poti foram os que seguraram a invasão holandesa. E me dói no coração você ver a autoridade pública dizer que o brasileiro é um povo fraco porque tem a herança da vadiagem do negro e da preguiça, não, da esperteza do negro e da vadiagem do índio. Deveria perder a farda. Se sou presidente da República, providencio que ele perca a farda. Ou, por outro lado, se vê a comparação com um tribo indígena, chamam de Tabajara, no sentido de diminuir, de apresentar os povos indígenas como desonestos e pouco inteligentes, como esses que comandam o Brasil nos dias de hoje. Deveria dar para ele uns poemas do Gonçalves Dias, do Juca Pirama. Deveria dar para ele o Caramuru, do Santa Rita.
Deveria mostrar para ele quem foi aí em Berê, Tiaraçu. Essa terra tem dono. Nossos primeiros heróis, nossos primeiros exemplos. Então, a maior desgraça de um povo, já dizia Ésquilo, é ser comandado pelos inferiores. O Lyndon Johnson, um carrasco americano, quando eles dividiam o território aqui da América Latina, uma vez ele sugestionou para quem fizesse. Olha, aí eu vou usar uma expressão do monarca, porque foi a expressão usada, correto? Ele disse assim, não esqueça de colocar em cada um desse país um filho da puta da nossa confiança. Assim tem sido a nossa história. Um atrás do outro. Não vou falar de novo, não. Fala o senhor aí. Atrás do outro. É um atrás do outro. É na mão dessa gente que está o país. É por isso que estamos estragados. É por isso que estamos estregues. É por isso que a gente está tendo a boca calada. Agora, isso é novo. E eu já disse para o senhor ali, antes de começar, que o diabo é sábio não porque é o diabo, é porque ele é velho. Tem um conto do Machado de Assis que um cidadão que era funcionário público, servidor público, trabalhava numa repartição. E ele ficou doente. E, na época, não tinha as mesmas comunicações de hoje. Ele ficou doente e foi para casa. Ficou um mês em casa, recuperou, voltou para a repartição. Quando ele voltou para a repartição, ele percebeu que já não tinha mais o quadro do Dom Pedro II. Olha, tiraram o quadro. Ele não sabia que tinha tido a proclamação da República. Ele pegou, raciocinou, muito inteligente que era, e falou para os colegas, se continuar desse jeito, em mais 3, 4 anos, isso vai ser uma república. Mal sabia ele. Então, compreende? Tem gente, quando vê o que aconteceu com o senhor, fala, mais 3, 4 anos, nós vamos ter uma ditadura. A qualquer momento o senhor está preso, seu monarca. A qualquer momento, pelo elogio que eu fiz ao senhor, eu estou preso também. É a ditadura já é vigente. Eu concordo pra caralho aí para todo mundo ver. Que bom que você concorda tudo comigo, porque senão nós ia ter problema. Entendeu? Bom, eu discordo que é possível a gente conseguir salvar o Brasil. Isso não, eu discordo. É possível, não, você tem que ter fé, porque a síntese da humanidade é a revolta. A síntese da humanidade é a indignação. Mas eu acho que a gente vai A síntese da humanidade é levantar-se contra o estabelecimento da escravidão. A escravidão também não ia acabar, acabou. Mas não acabou, pega... Não, mas naquele sentido, sim. Se eu pega, por exemplo, pega a história romana. É a escravidão mais light Vamos buscar a história romana desde quando o Enéas fugiu lá, passou por Tiro, e lá começou os primeiros reis, os primeiros túlios, e até chegar os imperadores. Se eu pega lá e faço um estudo dos Cipiões, faço um estudo daqueles conquistadores, do Júlio César, do Pompeu, do Africano, só vê a potencialidade militar de tamanha ordem que eles iam para uma batalha, morriam 6 mil inimigos e 32 romanos. Sim, compreende? Só que no caso do Brasil, o inimigo. Aí eu pergunto para o senhor, onde está o Império Romano? Espartaco dizia, até Roma sangra quando golpeada. Sim, mas durou quantos anos Roma, né? Não interessa. 400, não interessa. Então, que não é o nosso caso, hein? Um cala-boca do Brasil no mundo, eu conheço bem os países aqui da América do Sul. E aonde eles chegam, que eu chego, falando que é brasileiro, todos eles, na hora que eu falo que é brasileiro, eles dizem La tierra del rei Pelé. Isso a vida me enche de orgulho. Mas é uma verdade mesmo. É chegar na Colômbia, chegar na Venezuela, chegar na Argentina, chegar no Panamá, chegar em Costa Rica, chegar em Trinidad, chegar em Porto Rico e falar, eu sou brasileiro, é la tierra del rei Pelé. Os brasileiros são queridos, que coisa linda, lá né? fora. Que coisa linda. Todos eles, de uma forma ou outra, veem o Brasil como o único adversário à altura do imperialismo que já foi estabelecido há quase 2 séculos nesse mundo. Bom, na América Aonde Latina... 6 países mamam e o resto do mundo é mamado. A África inteira mamada, a América Latina inteira mamada, boa parte da Ásia mamada.
o trabalho de 600 brasileiros, ou argentinos, ou bolivianos, é para sustentar a boa vida de um desses tidos moradores de potências estrangeiras. Dá uma voltinha, se dia que o senhor puder, lá pela Inglaterra, vê que o senhor vê um pé de mandioca plantado. Dá uma voltinha lá na Luxemburgo, na Bélgica, vê se você vê um plantinho, um pezinho de chuchu plantado. Eles não têm muita território agricultado. Vivem da exploração, do trabalho e do labor alheio. Se fosse o presidente da República, eu diria, não vão viver mais do trabalho, não vão viver mais da exploração do meu povo. Aqui ninguém explora mais. E eu pediria o voto para o povo, assim, em horário nobre. Nas alegações finais, nisso eu sou muito bom, ganhei a eleição. Mas é que ninguém ganha se a Vote em mim, que esse povo não vai ser mais explorado. Mas, Fernando, ninguém ganha aqui no Brasil se a oligarquia não permitir. A oligarquia manda no país. Se tiver urna, se tiver voto no papel, o Lima Barreto já chamava de desespero das oligarquias. Era o tal de voto. Tanto é que não deixavam votar. É que não deixavam votar. O Congresso passou a lei do voto impresso e exigiu que fosse implementado e o STF derrubou. Mas esse negócio, a conversa aí, eu já passei tanto apuro por causa disso. Deixa eu contar para o senhor. Uma vez, quando eu denunciei, antes de denunciar isso, eu acredito que eu era o deputado com maior frequência na mídia nacional e também o deputado com maior aceitabilidade pela inteligência nacional. Tanto era verdade que eu tinha 30, 40 palestras marcadas. Agora eu tenho umas 4, 5. Mas aquela época. E eu fiz uma palestra aqui em São Paulo, eu não vou falar o nome. Não vou falar mesmo, nem se você me perguntar, eu insisti. Numa faculdade onde eles fizeram um quadro com o nome de todos aqueles políticos com linha nacionalista. Então puseram lá o José Bonifácio, puseram lá o Barbosa Lima Sobrinho, puseram lá o Werneck Sodré, compreende? Puseram lá outros mais. O senhor não me ponha nenhum produto de origem estrangeira aqui. Água, tudo bem. Apesar que precisa ver se já vão controlar essa mina também, né? Porque todas as minas estão na mão de estrangeiros. Você pode crer. Tá tudo na mão dos caras, né, hoje em dia, pra ser sincero. Aí o que acontece? Acabou essa palestra. O dia, em Brasília, todo mundo sabe o que vai acontecer uma semana antes. Todo mundo já sabia que eu ia fazer essa denúncia de urna eletrônica. Inclusive, não sei se eu vi, quando eu fiz a denúncia, o Flávio Dino era o presidente da Câmara. Eu vi esse aquele vídeo. Eu não sei quem foi. Se você falar até, inclusive, pra ele, você sabe que você já se fudeu nessa também. Porque ele me falou que foi. Entendeu? Sim. Agora o porquinho da Índia tá prendendo todo mundo aí. Correto? Agora, era o apelido dele lá, né? Entendeu? Agora. Mas é gente boa, muito inteligente. Mas é questão política a atuação dele, né? Gente boa, a gente discorda aí um pouquinho. Pois é, e com toda razão. Mas é muito educado, um cara que... Tem etiqueta, né? Tem etiqueta, tem conduta, entendeu? Espero que o mandado de prisão que ele vai me mandar, mande colorido. Bem escrito, né? Bem escrito. Agora, quando eu fiz essa denúncia, eu fui praticamente assim como que cancelado. Da onde vieram essas ordens para cancelar, eu não sei. Mas me cancelaram. Inclusive, a mídia te cancelou? Eu vou tomar essa liberdade. Não, a mídia não. A mídia não? A mídia não. Mas outros aspectos, sim. Mas, por exemplo, eu lembro, vou tomar essa liberdade de dizer isso, eu não sei nem se deveria dizer. Por causa que foi uma conversa particular. O Michel Temer me chamou para me ter cuidado com o que eu ia falar. Ele não falou, não, até muito do cara. Ele falou, senhor, eu estou instruindo o senhor aqui, que eu sou mais velho que o senhor. Ou seja, eu não estou proibindo o senhor de falar nada, não confunda, pela minha história eu não faria isso, o Michel Temer. Mas eu peguei, fui e falei. Compreende? E a partir desse momento, quando eu fiquei sabendo, por exemplo, essa faculdade mandou tirar o meu nome do nome dos nacionalistas. Entendi. E que se esparramou uma notícia para o Brasil inteiro,
de que eu não passaria num exame de sanidade mental. Compreende? Quem espalhou essa notícia? Ah, a gente nunca sabe. Entendi. Correto? E de que eu não passaria num exame de sanidade mental. Um jornal chegou, inclusive, a publicar, né? Compreende? Entendi. Até... Então teve um bracinho da mídia ali, né? Ah, cancelamento. sim. Mas então, até eu lembro que o João Cunha me ligou, vamos processar o jornal. Eu falei, e se eles pedem o exame, como é que faz? Entende? Ia ser complicado, eles poderiam provar muita coisa, né? Entendi. Entendeu? Então, esse negócio de urna está aí. Um dia tinha que acabar isso. Um dia isso tinha. E eu até acho, as pessoas estão com uma bronca muito grande do ministro, aí, do Alexandre. Xandão. Inclusive fazendo crítica a respeito da multa que ele impôs ao PL. Correto? Mas veja só, o PL pediu a anulação do segundo turno. Então, bom, por que não do primeiro? E pelo que eu saiba, o ministro mandou que ele aditasse a peça pedindo a examinação também do primeiro turno. Ele não aditou, o juiz deu uma fé. Até com certa razão. Entendi. Não sei se ele tem toda a razão. Eu talvez até fizesse o mesmo que ele. O senhor está me trazendo para anular o segundo turno porque teve fraude. Muito bem. Vamos apurar, sim. É obrigação do juiz. Correto? Porque eu lido com ele. Né? Eu lido com eles o dia inteiro. Quando ele é desonesto, eu abro abertamente que o cara é desonesto. Que eu não vejo nisso no Alexandre de Moraes. Eu não vejo essa desonestidade nesse ponto com ele. Nesse caso? Nesse caso. Ah, tá. Compreende? Sim. Nesse caso eu não vejo, porque ele pediu para aditar. O cara não adita, compreende? Vamos ver o primeiro turno, porque no primeiro turno foi eleito a maioria do PL lá, uma turma muito grande. O correto seria se a urna está... Se a urna está viciada para Chico, está viciada para Francisco. Sim. Compreende? Está viciado para Chico, está viciado para Francisco. Não fizeram, não colocaram, não aditaram. O que provocou a ira do juiz. Inclusive, isso os advogados que estão me escutando aí, sabem como lidar com o juiz. Compreende? Não que o juiz tenha juizite, mas tem que se tomar muito cuidado, para não trazê-lo contra você. Compreende? Bom, isso já passou esse trem no meu caso. Eu não sei. O seu caso, você foi proibido nos seus canais, desmonetizados? Todos. Não, proibido de existir. Todos em toda a internet. Mas por quê? O senhor não entrou com advogado? Não consigo entrar com advogado porque eu não tenho acesso aos autos. Eu não sei nem do que eu estou sendo acusado. Isso é difícil. Então é o caso que eu te contei lá do Dom Pedro mesmo. Entendeu? É o caso do Dom Pedro mesmo. Se você não consegue ver o inquérito... Compreende? É essa situação, cara. Infelizmente, o bagulho tá sinistro. Sinistro, né? O bagulho tá sinistro. O negócio é sinistro. E com isso, o importante é que o Brasil continua no último estágio da ignorância mundial. Qualquer ranking que você fizer da educação, o Brasil está em último. Qualquer ranking que você fizer de violência, o Brasil desponta. Compreende? A gente tem mais assassinato por arma de fogo que os Estados Unidos, o país que mais tem arma de fogo por cidadão no mundo. Para você ver, tem mais que qualquer número de guerra. Sim. Qualquer número todo de ano guerra. aqui morre população brasileira equivalente como se a gente tivesse uma guerra. Na verdade, a gente está em guerra. A gente tem a guerra do crime organizado com o Estado, né? Que é uma guerra de mentirinha, que na verdade os dois eu acho que são aliados, de certa forma. Posso estar falando besteira, mas é como eu vejo. Mas eles precisam demonstrar que existe essa separação entre os dois e para isso tem que ter a coação policial do tráfico nas favelas e tal, e acaba tendo muita gente morta. Inclusive, o fato do crime organizado existir e comandar boa parte do território brasileiro faz com que as leis que eles impõem dentro dos territórios que eles comandam sejam ultraviolentas e acabam em muitas mortes, né? Então... Mas eu pergunto pro senhor, da onde é que agora vamos trocar? Da onde é que veio o crime organizado? Da onde nasceu isso? Bom, eu imagino que do próprio povo. Da proibição, povo? Né? Também. O povo que foi abandonado, que foi desinstruído. Isso me contaram na cadeia. Que primeiro, quando você ia preso, você já chegava, já era espancado. Hoje se toma cuidado. Mas não é por causa das organizações de base da Igreja Católica ou por causa de direitos humanos. É que as próprias organizações criminosas dizem, se maltratar preso aí vai dar problema. Pode crer. Compreende? Pode crer. Isso me contaram dentro da cadeia. Pode crer. Alguém chegou para mim e falou, te trataram bem? Eu falei, sim, não foi normal. Qualquer coisa o senhor comunica para a gente. Correto? Só tá vendo?
como é que é a coisa, não é agora. Eu só lamento que no meio... Tem um Rui Barbosa, tem uma fala dele no Congresso, que ele diz que gostaria de ter, em caso de invasão do Brasil, a coragem desses cangaceiros que hoje o Estado caça. Então, deixa eu ver. Eles defenderiam a gente no Brasil, numa guerra de invasão. Esses meninos que estão aí no crime, eles não eram para estar no crime. Era para ter sido feito um processo de desenvolvimento escolar fabuloso, em cada cantinho do país, em cada esquina, desde que a criança nasce, até tomar a tenridade, até crescer. Compreende? Mas não. Aqui parece que só pensa-se na roubalheira e que se desinstrua o povo. Olha... Que é mais fácil roubar, né, depois. Eu tenho uma penetração muito grande em meio a esse povo mais pobre. Eu até acho que eu vinha contando, não sei para quem, se contei na viagem ou se contei ontem, que eu falo tanto em tanto lugar que eu não sei aonde que foi que eu me pronunciei. Uma vez, eu estava num restaurante, isso logo após a eleição que eu ganhei para prefeito em Ribeirão. E uma pessoa chegou perto de mim, ô, senhor Keller, tudo bem? Tudo bem. Eu sou do Ibope. Eu fiz a pesquisa do senhor, a eleição aí que deu o senhor no primeiro turno. Ele falou, por que vocês não publicaram a pesquisa? Nós recebemos, a Globo é que pediu. A Globo que pediu. E aí nós entregamos o quê? Nós não divulgamos pesquisa. A gente faz pesquisa, correto? Quem tinha que divulgar era a Globo. Aí sentou lá. Eu não sei se ele tomou uns goró a mais. Ele começou a falar. Ele falou assim, o senhor na classe rica, o senhor não existe. Na classe média alta, o senhor existe, mas eles não te levam a sério. Na classe média, o senhor aparece, mas com grande rejeição. Na classe média baixa, já muda. Aí o senhor aparece, mas com rejeição menor e com aceitação maior. No meio dos pobres, o senhor desponta de forma fabulosa. Agora, no meio daqueles, essa expressão eu não vou esquecer nunca mais. A hora que escurece a pele, Chiarelli, só dá você. Essa é história. Em meio dos pretos, dos abandonados, dos desvalidos. Falou que fizeram uma pesquisa num ônibus, que o ônibus parou, chegou o pesquisador. E a senhora vai votar em quê? Chiarelli. Chiarelli mostrou o videozinho. Ele me mostrou, Chiarelli. Falou, tá vendo? E você teve 0 votos nessa eleição. Não, mas isso aí é muito triste, né? Eu acho que isso aí vai condenando todo o país a se desvalorizar. Já não basta a roubalheira dos nossos meninos. É uma mentira. É isso que você fala. O país é uma mentira, é uma farsa. É apenas não midiático. É um ponto geográfico com seus administradores. É um reality show. A gente vive um reality show. É o Big Brother. Agora, no reality show está sendo um paredão, é isso aqui que se fala, né? Sim. Está indo com os coitados, os que não souberam roubar, os que não se aproveitaram, os que não sabem. Ou os que falam que não devia. Vão pro paredão também. Pelo contrário, a nossa existência é tão curta nesse mundo, sabe, que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, o que tiver que falar, eu vou falar. Que bom, eu acho que é o que onde tiver que ir, eu tenho que ir. E veja só, se eu não for o Fernando Chiarelli, é o nosso Simão Bolívar. Fernando Chiarelli é o nosso Patrick Lumumba. Se não for eu, inclusive por essa entrevista, que com certeza vai rodear para todo lado, muita gente vai escutar o que eu falei. Menos agora porque estamos censurados. Muita gente vai ter como referência. Uma vez eu ia andando num dos fóruns, num dos tribunais desse país, não vou falar qual, porque talvez se identifique com, sei lá. Eu ia andando no tribunal, eu vejo uma pessoa com a toga andando atrás de mim. Eu olho para ele, o senhor quer, tudo bem? Tudo bem. Podemos fazer um selfie? Eu falei, joga na rede, hein? Ele falou, não posso, sou desembargador aqui, mas eu sou fã do senhor. Eu tive uma série de alunos que hoje tem uma certa repercussão na sociedade. Mesmo, eu lembro, ele é deputado hoje, se não me engano, é um japonesinho. O Kim Kataguiri, não? Acho que é esse. Ele foi aluno seu? Hã? Ele foi aluno seu? Não foi aluno meu, não, mas eu lembro que ele colocava, quando eu era deputado,
vários vídeos meus no canal dele. Ah, da hora. Entendeu? Então eu vejo ele como deputado, e não acompanho muito não, mas vejo que ele não é um mau deputado. Não, o Kim é bom. o Kim é bom. Então eu não sei, ele é aqui de São Paulo? Ele é do interior, né? Não, Acho que ele é de Sorocaba, se não me engano. mas Sorocaba não é interior. Sorocaba é grande São Paulo. Filho, aqui juntou tudo, é a maior cidade do mundo. Não, nesse sentido sim. Sim. Entendeu? Agora, não, pois é, outro que também é o Danilo Gentili, né? Sim. Esse, quando fazia o CQC, ele me pegou umas 3, 4 vezes. E, inclusive, o CQC não foi tocado de lá por interferência minha. É mesmo? Ele deve lembrar disso, não sei se lembra. Mas também é um moço. Só que eu acho que eles têm que, sabe, tomar uma seriedade maior, porque eles não estão brincando com uma coisa desse tamanho. Eles têm que saber ali, né, que Roberto Campos era o Bob Fields. Ele tinha que saber que o Mário Henrique Simons tinha lá o apelido americanizado dele também, que Leopoldo Bulhões. Ele tem que saber o nome, o sobrenome de todos aqueles que entregaram a nossa pátria para o estrangeiro, que não deixaram que isso se tornasse uma nação forte. Eles têm de saber que o Brasil, até hoje, se submete a um processo econômico da tamanha ordem que nos faz retornar à colônia da época em que os portugueses aqui chegavam e trocavam caquinho de vidro pelo diamante. Eles têm de saber que o Brasil foi entregue ainda na colônia para grupos de exploração financeira e que também o escambo foi aqui praticado nessa época de uma forma tão vil que levou à forca muitos brasileiros que existiram. E que tudo isso que eu estou falando veio a se concretizar em Bretton Woods, veio a se concretizar nas concessões do século XX, que veio a se concretizar nas medidas do Nixon, acabando com o padrão ouro e fazendo prevalecer o padrão dólar, e que tudo isso destruiu o país a levá-lo a uma insignificância de tamanha ordem que nós não sabemos se vamos existir daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. Eles têm que ter noção de que esse é o país traído e que os traidores ainda não foram denunciados. Eles têm que ter noção de que esse país foi roubado, está sendo roubado e que os ladrões não estão sendo apresentados. Eles têm que ter noção que tanto Lula quanto Bolsonaro não valem metade não tem valor nenhum, sobre aspecto nenhum, na grandeza da história do nosso Brasil. Então, concluindo, eles devem ser lobos, não servirem ao dono do circo. Um serve ao circo chinês, outro serve ao circo americano, sendo que nós, como falou aquele escritor inglês, o Brasil é um mundo em si mesmo. Então essa é a mensagem que eu deixo para o Kim, que eu deixo para esse menino aí, para o Gentili, que eu deixo para quem estiver nos escutando, que eu deixo para o Eduardo, como é que chama aí o escritor gaúcho aí? O Eduardo Bueno? Eduardo Bueno, para que eles, para o Vila também, para que eles aproveitem a penetração que eles têm, para dizer que, olha, isso aqui é uma feitoria, isso aqui nunca teve progresso não, né? Não confundimos o progresso da Ford com o progresso do Brasil. Isso aqui sempre foi um canto de estrago. Não teve ninguém que amou isso aqui, talvez com algumas exceções, compreende? O próprio Floriano Peixoto dizia, olha, ficou muito pouco tempo no poder. O país nenhum consegue desenvolver, povo nenhum consegue se desenvolver fazendo a vontade dos estrangeiros. O próprio Arthur Bernardes, que diz que vão fazer tanto buraco roubando minério nosso, que vai ficar só os buracos. Daqui a pouco eles vão embora. Compreende? A própria carta testamento do Getúlio Vargas, denunciando o sofrimento e denunciando a redução do país à condição escravocrata. Que vocês usem o espaço de vocês têm inteligência para isso,
é para que comece algum movimento no Brasil, ou os senhores mesmo comandem esse movimento, para que sejamos livres. Para que não adianta fazer que nem o Fernando Henrique Cardoso, não adianta fazer que nem o Fernando Collor, que quando privatizou a CSN, quando privatizou a Vale, enrolaram-se na bandeira e saíram gritando, somos patriota! Ou como esses idiotas desses patriotas aí, que se enrolam na bandeira e vão rezar por um pneu, vão ficar na porta de quartel, compreende? Para que tenham noção, direção, estudo, doutrina naquilo que estão fazendo, compreende? E, enfim, o senhor pergunta como, o senhor acha difícil. Fácil, meu amigo. Na real. Fácil seria o senhor aderir, com o talento que o senhor tem, a qualquer um dos lados. O senhor ficaria rico, milionário, eu garanto ao senhor. Mas não vai fazer isso, basta olhar na cara do senhor e ver que o senhor não é dessa estirpe. Acho que eu tô aqui para me fuder nesse mundo. Oh, que bom, hein? O senhor não estará sozinho. Não estará sozinho. É. O senhor estará, inclusive, ao lado de Jesus e seus discípulos. Não quero ir a tanto também, né? Não quero morrer nessa parada, não. Bom, a gente tem umas perguntas da galera aqui. Quer responder? A galera? Vai aí, galera, dona galera. Dona galera, manda aí, então. Beleza, peraí. Faz pergunta pelo... Como é que chama o negócio? Pela internet mesmo. É um aplicativo Locals. especial. Não entendo bosta, né? Então. Ô, velho. Não, mas o Locals nem muita gente conhece. O Locals é tipo... É um programa de assinatura do Mas meu diz canal. que você não tá mais no YouTube também. Sim, não, eu tô banido. A única plataforma que segurou o ban foi o Rumble, que é onde a gente tá transmitindo agora. E porque foi o Alexandre de Moraes enviou uma carta pro Rumble, que é uma empresa internacional. Mas por que o senhor não fez isso? Alguém... Não é muito estranho isso, né? O quê? Ele assinou sem ver isso aí, não é possível. O Alexandre de Moraes? É. Não, eu acho que ele sabia bem o que ele tava fazendo, viu? Será? Eu Ô, sou, senhor dos Alexandre. eu sou um dos maiores críticos Tá me escutando dele. aí, né, senhor Alexandre? Com certeza eu vou entregar a fita pro senhor aí. Não, larga a mão, pela grandeza da nossa nacionalidade. Libera o moleque aí, ué. Não, eu sinceramente, eu quero que me mantenha assim. Menino não tem 30 anos de idade. Eu tenho 32. Correto? É. Puxa vida. Cadê as perguntas aí? Manda aí. Beleza, vamos lá. Ó, a primeira é do Daniel Barbosa, ele falou o seguinte. Tá preso esse, não tá? O Daniel Barbosa? Não? Não, esse é só um cara aí. Não, tem É um cara aleatório. Quem tá não preso sabe é quem o... Barbosa aí. Eu não conheço esse cara. Não, Ó. deputado lá. Gabriel Barbosa também. Quem é Gabriel Barbosa? É o Gabigol. Também tá chorando hoje. Ah, porra. Vamos lá, ó. Criei uma startup chamada Agora, rede social para discutir e falar de assuntos profundos em texto, sem ficar chato, com liberdade sem censura. Até meme como a Arielle tem e não foi banido ou nem caiu o alcance. Só não vale nenhum tipo de pornografia infantil e coisa do tipo. Quero muito patrocinar o programa e apresentar a rede social para vocês. O que acham? Como eu posso fazer isso? Vai ser pra ele, não é pra mim. Eu acho que no caso manda um e-mail lá pra gente. Qual que era o e-mail mesmo? monarktalks@gmail.com. Manda lá com uma proposta, já diz o que você tá pensando, quanto de grana você quer me dar e tal. Manda lá. Vamos lá, ó. Agora é do Três Irmão Podcast. Ele mandou aqui, ó. Como que a Arielle descobriu que as urnas são fraudadas? Não é que eu descobri que as urnas são fraudadas. A gente, se você pegar qualquer delegado de polícia, ele aprende aqueles, como é que chama, né? Caça-níqueis, nos bares do subúrbio. Sim. Quando ele pega o dono do caça-níquel, ele fala, isso aí pode levar à fraude. Ele não fala que tem fraude. Pode ser que o caça-níquel dê a oportunidade de você ganhar também. Entendi. Compreende? Sim, então, não é que eu descobri nenhuma fraude na urna eletrônica. A urna eletrônica é um caça-níquel, existe a possibilidade da fraude. Prova disso é que todos os países, quando eu digo civilizados, eu incluo, inclusive, os que não são ricos. Na América Latina não tem nenhum. O Paraguai tem urna eletrônica, mas eles aprovaram recentemente o voto impresso. Mas o que também é serviço de burro, né? Você vai fazer uma coisa só, já faz de uma vez. Pomba. Compreende? O papel. Então, veja só, esse é o detalhe. Ué, por que a Alemanha não tem isso? Por que os Estados Unidos não tem isso? Isso ninguém te responde. Ninguém te responde. Isso não adianta ficar... Porque, veja só, eu não desconfio da integridade dos ministros do Supremo. Só que os ministros do Supremo, eles são, conforme pede, manda a lei,
Eles são de alta capacidade jurídica, parece que é esse o termo, mas não são de alta capacidade tecnológica. O cara que entende tecnologia, leva para ele não vai entender. Ele sabe um monte de leis, ele sabe da Constituição, sabe do etc. Ou deveria saber, né? Correto? Mas de computação, o que ele pode entender de tecnologia de urna? Então, aí tem um vídeo meu que eu denuncio até os caras que fraudam a urna, que são os donos da urna. É um dos vídeos que mais rodou no mundo, né? Tá aí, nem sei o nome deles. Nunca me perguntaram aonde eu cheguei. Parece que essas pessoas, inclusive, foram fazer essa história de urna eletrônica em outros países e não se deram bem lá, não. Tocaram eles de lá. Pode crer. Até prenderam, se não me engano. Ih, caralho. Entendi. É. O fato de você estar bem no Ibope, você sair na rua e ter muita gente que te para e tal, e você ganhar 0 votos... Não é esse só o detalhe, não. Isso aí poderia acontecer também. Isso aí foi uma excrescência única. Acho que é impossível, estatisticamente falando, você tá num debate na Globo e ninguém votar em você. Se você pegar uma estatística mesmo, a toda esquina você vai encontrar um absurdo. Mas não é porque você é muito popular que você tenha voto. Voto você vai ter, não, mas eu posso até desculpar esse detalhe, achar que aquela eleição ocorreu isso por algum erro da máquina mesmo, mas não que tenha fraude, correto? Mas nada me tira da cabeça. O dia que a Alemanha estiver fazendo a eleição na urna eletrônica, o dia que a Inglaterra estiver fazendo, que o Japão estiver fazendo, que a Itália estiver fazendo, que a França estiver fazendo, que a Colômbia estiver fazendo, compreende? Eu lembro, eu vi a eleição na Colômbia, que bonitinho, as pessoas assim, tudo andando assim. Pum, pum. E lá no Brasil, aqui no Brasil, ninguém se vê você votando. Inclusive, a urna ela é transparente. Você vê teu voto cair. Entendi. Vê teu voto cair. Correto? Ali você... Pi. Prrrum. Cadê o voto? Tá aí dentro, então tá bom. É fogo. Manda a próxima aí, Coca. Beleza. Vamos lá. Chiarelli, explica pra nós Meu Deus, fiquei até pior. Chiarelli, explica pra nós o Flávio Dino, ministro do Lula, hoje, foi roubado nas urnas pela família Sarney no Nordeste? Não sei. Na época eu disse que sim, né? Entendeu? Precisa perguntar pra ele isso aí, se ele acha que foi. Entendeu? Se ele perdeu na União. Eu lembro que na época a cara dele parecia uma cara de quem tinha perdido a família inteira, sabe? Tava muito chateado na época. E tem um vídeo meu nesse sentido, acho que é isso que ele tá falando, que esse vídeo eu não sei quem pegou, eu não lembrava mais desse vídeo. Tem vídeo meu que eu não lembro mais, de repente começa a bombar, compreende? Uhum. Quando foi ter a eleição para presidente da Câmara, que era o mamífero contra esse que está lá, o Lira eu não estou lembrado dele, se eu fui deputado com ele, não. Mas deve ser um malandrão também. Mas eu lembro que o gabinete do ódio devia me mandar uma comissão, porque eles pegaram os vídeos do jeito que eu estraçalhei esse mamífero num dos debates, compreende? E soltaram para o Brasil. Tinha coisa que eu nem lembrava mais. Pode crer. Tem um vídeo meu que eu fiz com o Cajuru. Esse Cajuru também é gente boa. Não sei como é que está indo como senador, mas como pessoa... Ele votou no Pacheco, né? Então já fica assim. É. Não, mas aí é questão, tudo é circunstância. Pô, o Cajuru, entendeu? Ele fez uma tatuagem do Álvaro Dias na perna, O Álvaro pô. Dias não é ruim. Não faria uma tatuagem Mas dele. pelo amor de Deus, quando alguém faz tatuagem de um outro político na perna grandona, você perde um pouco o meu respeito, assim, na minha opinião. Assim. Depende, né? Tem um vizinho que tem do Fidel Castro. Já perdeu meu respeito completamente. Aí. Não, vou falar, ele já tá velhinho, né? Eu vou falar com ele, eu falo, senhor, como está, Fidel? Ele fala assim, primeiro Jesus Cristo, depois o Fidel Castro. Entende? Onde é que estava a conversa mesmo? A gente tá falando do Flávio Dino, do Cajuru, e aí eu falei que ele tem a tatuagem. O Flávio Dino, ele que tem, manda um zap pra ele aí, ó. Manda lá o zap pra Polícia Federal lá. Será que o Flávio Dino viria aí? Acho que só pra me prender, né? Ah, sim. Olha, o Flávio, eu não sei. Eu não tenho essa impressão do Flávio Dino. Não tenho mesmo. Por sinal, meus amigos maranhenses também não gostam, né? Tanto é que ele foi governador lá.
Entendi. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Precisa ver os números de lá. Eu não conheço os números da Paraíba. De saúde, de educação. Eu chuto que foi ruim, né? Porque a maioria é ruim. É. Você vê como Entendeu? que o Maranhão tá hoje. Mas né? parece que ele andou suspendendo os pagamentos de serviço de dívida externa lá. Ah, é? Interessante. É, interessante isso aí. Eu estou falando, o time do Lula, por incrível que pareça, é melhor que o time do Bolsonaro. Pode crer. Entende? O time do Bolsonaro é muito ruim, não sabia Eles são conversar. burros, né? Eles são complicados. rasos, né? A diferença entre o Lula e o Bolsonaro, eu conheço bem os dois. É que se você chegar pro Lula e falar assim, Lula, você vai falar sobre golfe hoje. Uma entrevista. Eu não entendo nada de golfe, mas eu vou te explicar o que é golfe. Golfe, te dou as regras, te dou os maiores jogos, o maior jogador. O Lula acabou a explicação, ele levanta aquele peito de pato dele e sai, sou especialista em golfe. Compreende? Então você explica para ele, ele sai falando isso. O Bolsonaro não vai adiantar você explicar. Ele não vai entender. Não vai entender. Entendi. Entende? Essa é a diferença entre um e o outro. Agora, de qualquer forma, tanto um quanto o outro. Um ficou aí 12 anos e não desfez o tratado que o Brasil foi firmado em 1850 em Berlim. Manteve a condição de colônia, né? Manteve a condição de colônia. Compreende? E vai manter de novo. Se sou candidato, se sou presidente, começo o meu mandato já. Aqui a gente não atende banqueiro. No dia seguinte, eu até as fragatas dos Estados Unidos. lá. Segunda, está suspensos todos os acordos feitos à base do escambo no país. Seria lindo se isso acontecesse, né? Terceiro, não se drena um centavo para o estrangeiro. Quarto, nada, sob pena de severa punição, seja qual for o minério, de Carajás, da Serra, de Urucum, do Amapá, do Pará, de Minas Gerais, de Mato Grosso. Nada mais sai do Brasil. Tudo é do brasileiro. O Brasil não exporta mais commodities. O Brasil vai usar todas essas commodities para lastrear a sua moeda, para ter a sua moeda própria, não lastreada no dinheiro estrangeiro. A gente só Na venderia, orgia da Bolsa. só venderia commodity em real, né? Não pararia de vender em... Porque a gente tem que vender as commodities, né? Não tem Não por que tem a gente porque ficar não- com tudo aqui. Ué, o progresso é muito grande aqui. O país é muito grande. É que a gente nem tem Entendeu? indústria, teria que ter indústria para usar as commodities. Vamos fazer né? as indústrias. Vamos reindustrializar o país. Seria Opa, é bem possível. Eu garanto Tem que pro senhor, acontecer, não é em questão de- 5 anos, se eu sou presidente da República, em 5 anos, primeiro Estados Unidos, que não tem como. Segundo o Brasil. Pode crer. Tomara. Pode ter certeza. Não tem Tomara pra que você China, ganhe, tomara que você faça tudo não isso. tem para Estados Unidos, perdão, não tem para Europa nenhuma. São todos países já fracos, acabados. Europa, compreende? sim, né? E ademais, você consegue imaginar um homem como eu, presidente da República, a simpatia que eu não Engararia? Nossa, é duro, hein? Tá difícil aqui. Angariaria. Angariaria. Muito bem. Obrigado. Angariaria de países africanos, de países latino-americanos, do Caribe. Só que eles não a têm dinheiro grandeza. nem tecnologia, Não né? precisa ter dinheiro. Dinheiro quem tem somos nós. E a tecnologia? Tecnologia somos nós. A gente não somos tem tecnologia Temos. nenhuma. Vamos fazê-la. Então, só... Vamos criá-la. Isso é um problema muito sério. Existe um livro do Werneck Sodré em que ele batalha o tempo todo em cima disso, que a grande desculpa em outras décadas, a década que ele viveu, era dessa, que nós não tínhamos inteligência para competir com o europeu ou com o americano. Ô, senhor, faça-me o favor. Se eu andar com o senhor aos 4 cantos, periferias, aqui nós somos de todas as raças, de todos os tipos, inclusive, seja rico ou seja pobre, o senhor tira a inteligência que o senhor quiser, aqui, lá, acolá. Agora, no atual estágio é aquilo que eu disse para o senhor. Se não chegar, o xarope dos Estados Unidos, nós não fazemos a Coca-Cola. Nós não temos uma marca, seja de carro, seja de refrigerantes, seja de o que você imaginar, compreende? Seja em outro setor, na farmácia, compreende? Que não seja de inteligência estrangeira. Sendo que ninguém me tira da cabeça. A inteligência também está no Brasil. Tem outra pergunta aí? Tem. Vai aí. Vamos lá.
Chiarelli, por que a Globo foi contra o Bolsonaro e voltou a apoiar o Lula? Tem grana na jogada? Olha, a Globo, ela é uma emissora estrangeira. Ela é Estados Unidos. A Globo, se o senhor pegar as digitais de quem estraçalhou com os incas, com os com os maias, com os astecas, o senhor vai pegar a digital dos espanhóis. Se o senhor pegar as digitais de quem destruiu o povo do Congo, o senhor vai encontrar a digital dos belgas. Se o senhor pegar as digitais de quem arrasou com os nazis, com os judeus em campo de concentração, o senhor vai pegar as digitais dos nazistas. Se o senhor pegar as digitais de quem desgraçou, tirou a virilidade, a força, a coragem do povo brasileiro, o senhor vai encontrar as digitais da Rede Globo de televisão. Se sou presidente por decreto, no primeiro dia, eu tiro a Globo do ar. A Globo tem que trabalhar lá no inferno. Caralho. Aqui no Brasil, não. Quanto a essa dela apoiar Bolsonaro, apoiar Lula, Lula e Bolsonaro são tão iguais, compreende? O abacaxi não tem frente nem costa. As pessoas ofereceram para que eu me acoitasse e eu não posso me acoitar, também ocorreu o contrário. Eu tenho amigos meus, compreende, que tiveram problemas. É o ambulante, é o feirante, é o pequeno comerciante.
Mexer com um amigo meu, Monark, é pior do que mexer comigo. Mas me dói muito mais mexer com quem me ajuda do que mexer comigo próprio. Compreende? Sim. Mas me dói muito mesmo. Realmente me provoca uma reação de pronto. Então, a impressão que eu tenho, a certeza que eu tenho, é que o cabeça de piroca, o sei lá que você falou aí, é o Bolsonaro, não o Alexandre. Entendeu? Os dois são... Não, eu não sei talvez o Alexandre está fazendo o serviço dele, ainda no sentido de que ele precisou reagir. Na minha forma de ver, ele ultrapassou muitos limites. Só que conforme eu expliquei naquela história do Dom Pedro para o senhor, nós já vivemos uma ditadura, já não há respeito à lei nem à Constituição aqui. Compreende? Sim, sim. Então, ele precisou reagir no sentido de que o Bolsonaro falava a todo instante que ia acabar com ele. Eu já falei isso para o senhor agora mesmo. Se eu falar que eu vou bater no senhor na saída aqui, o senhor vai sair pela outra porta. Ou vai se armar aí. Ou vai ligar para o irmão mais velho. Mas o Bolsonaro não falou essas coisas... Agora, não, o Bolsonaro... Justamente porque... Não interessa. No atual momento, o Bolsonaro, ao ver os seus companheiros presos, deveria vir se apresentar, falar se a prisão deles é injusta, vocês estão sendo covardes. Solta eles, que o culpado sou eu. Fizeram tudo o que eu mandei. Ele está até falando que não tem nada a ver com essa gente. Ele sempre joga Agora, mas você não falaria isso. Leões. Não, já teve um caso ali no bar. Olha só, esqueci o nome do boteco lá na Velha Presidente Médici, em Ribeirão Preto, em que o cara brigou com o outro, deu uma garrafada. Porque o cara falou mal de mim, o cara deu uma garrafada no outro, correto? Não aprovo a atitude dele, mas eu o defendo no sentido de que ele atuou em minha defesa, correto? Se a moça defecou, se quebraram o relógio, e ele não mandou defecar nem quebrar o relógio, foi em defesa dele que eles fizeram isso, correto? Se está tudo errado, eu sou o responsável. Assumo eu a responsabilidade de tudo que está acontecendo nesse país. Eu não repasso a culpa, não sou passa-culpa. Mas o Bolsonaro, desculpa, hein? Hora que ele ele é um fraco, eu concordo com você nesse sentido. É realmente lamentável. E o líder, gente? O líder, como está em Shakespeare, o líder não precisa ser um filósofo, um historiador, mas ele tem que ter noções de filosofia e de história. O comandante de tropa, ele não pode ser como a tropa, ele tem que ser diferenciado da tropa. Ele se põe como líder, ele se põe como comandante da tropa, com menos qualidade que a tropa que ele comanda, que as pessoas que ele doutrina. Ora, faça-me um favor, esse indivíduo deve continuar namorando o Mickey lá, o Pateta, que diz que ele está, depois que a primeira dama sumiu de lá, é o Mickey que está frequentando a casa dele, né? Não sei se é verdade também. Não sei se é verdade. Bom, ele está lá em Orlando, né, curtindo as férias. Qual que é? Outro dia eu vi ele de chinelinho e bermuda andando no supermercado. Esse é o fim do mundo. E o pessoal comendo aqui comida de marmita, comida de cadeia. Comida de cadeia é muito ruim. Até quando eu fui preso, eu lembro que os presos diziam, eles me chamavam lá de comendador, né? Então, comendador, depois que o senhor veio pra cá, a comida melhorou muito. Que bom. Só episódio do muito, então. Foi por minha causa, né? Fale aí. Vamos lá. Monark, o que você tá achando de Hogwarts? Da hora, o jogo é legal. Cara, eu tô no comecinho ainda. É um jogo de magos. Vai pro inferno. Mas tá legal, tá legal. Então vamos lá, tem a última aqui. O Monark vai sair pra deputado federal. Algum conselho pra ele, Chiarelli? Caralho, inventou. Vamos colocar grana nessa campanha? Não vou sair pra nada, não. Não, mas é direito dele se sair. Eu não sei se deve sair. Sai para prefeito de São Paulo, fica melhor pro senhor. Eu não quero política. Seria um baita prefeito, hein? Se eu fosse, eu ia pra ser senador pra tirar o Xandão de lá. Vocês estão com bronha do Xandão, né? Pô, ele tá implementando ditadura. Claro que eu tô com bronha dele, pô. Pois é. Eu não vou agora. Pra mim, inaceitável o que ele tá fazendo com o Brasil. Ele humilhou o Brasil, geopoliticamente falando. Pode ser. Humilhou. Pode ser. Olha aí. Acabou? Fernando, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí. Foi boa? Foi da hora. Você é um cara muito vivido, bastante conhecimento. Achei da hora. Junta, né? É uma biblioteca, um Google. Outro dia o cara escreveu que era um Google. A enciclopédia brasileira. Dá um Google. A minha biblioteca, sim, ela é valorosa. Tem uma biblioteca bem grande.
E eu gosto, sempre gostei de ler. Você lê bastante. É, e tanto é que quando eu jogava no comercial, quando era moleque, eu gostava de ficar na reserva, porque eu ficava no banco lendo. Compreende? Mas como eu jogava bem, eles me punham para jogar. Você jogava o quê? Futebol? É, eu era goleiro do comercial. Sério? Ah, que da hora. É, o comercial é um time de grande tradição, entendeu? Tá na segunda divisão. Tá jogando hoje aqui em São Paulo, lá na Rua Javari. Entendi. Já mandaram o zap, ô, Chiarelli, acabou, vai para lá. Entendeu? Sim. Ele tá precisando de goleiro aí? Mas é o seguinte, meu amigo, você deve tocar a sua vida. De qualquer forma, você vê, lembra quando eu falei aquela história do sapateiro de Moscou, do sapateiro de Varsóvia, do açougueiro? O açougueiro, isso. Foi impressionante. O senhor saiu absolutamente do nada, do anonimato, para causar um trauma desse país. O senhor causou um trauma muito grande no país com a liderança. Compreende? A posição de independência que o senhor teve, de inteligência. Porque eu andei acompanhando, depois que eu recebi o convite, e eu vi que o senhor não colocou chip nenhum na cabeça. Chip de receber ordem para ser gado de um lado ou de ser gado do outro. O problema é que às vezes você está com um carimbo em cima. Eu apanho dos dois lados. Apanha dos dois lados. Sim. Correto? Agora, você deve tomar consciência que não existe lado. Uma vez, o César, quando ele chegou ao poder, praticamente em Roma, chegaram para ele e falaram: César, o senhor vai ser o nosso rei. Ele falou: não quero ser rei. Inclusive, eles tinham derrubado a monarquia, né? Não quero ser rei. Então, muito bem. Então, César, o senhor vai ser o nosso imperador. Ele falou: não, também não quero ser imperador. Mas, César, se o senhor não quer ser rei e não quer ser imperador, o que o senhor quer ser? Ele falou: eu quero ser César. Eu quero ser monarca. Tá bom pra você. Quero ser apenas eu mesmo. Tá certo. É isso aí. Cara, obrigado, mano. Obrigado. Obrigado a você. Show demais. Divulgar aí, parece que ele tem um site aí pra divulgar. Ah, divulga o seu site aí, pô. Tem site? Canal no YouTube da literatura. Ah, nem sei se tem mais isso aí. Filho, depois eu passo pra vocês aí, ó. Eu não entendo porcaria nenhuma de internet. Entendeu? Entra, eu sei que tem Instagram, Fernando Chiarelli. Instagram eu sei que tem um amigo meu que faz. Compreende? Tem um amigo meu que faz o Instagram, cara, gente muito boa, boníssima. Acho que são 2 amigos meus que fazem isso aí. Eu não tenho verdadeiramente descompreensão dessa... Eu, inclusive, às vezes, eu já fui processado umas 4, 5 vezes. O juiz me chama, o senhor está dizendo que o senhor disse isso aqui. Onde que disse isso aqui? Isso aqui nesse Facebook. O Facebook é feito no Equador. De admirador meu no Equador. Entendi. Então ele coloca lá Chiarelli, o novo Bolívar, o nosso Bolívar. Quem diria que o Chiarelli seria o nosso Bolívar? Que bom seria, hein? O Bolívar foi o primeiro que gritou: tira esses indivíduos, que são os americanos, daqui, que eles vão vir com um big stick, que é um cacete grosso, em cima de nós. Vão nos escravizar mais do que os espanhóis. Compreende? E chegaram a tal ponto de que hoje eles não precisam nem mandar tropa. Eles mandam os mercadores. É dinheiro que manda hoje em E dia. conforme disse o Lyndon Johnson, eles têm sempre vantagem, sempre ganham, sempre têm lucro, porque eles tiveram a habilidade de colocar em cada canto desse continente um filho da puta a serviço deles. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Fernando. Até mais. Até a próxima. Tchau.